E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que eu sei que muita gente se preocupa: privacidade na era digital. É um tema super relevante hoje em dia, né? Com certeza. A gente vai se basear no artigo Seu direito à privacidade está acabando. Prepare-se para um futuro sem liberdade. E para nos guiar nessa conversa, a gente convidou um especialista em libertarianismo para dar uma visão dessa filosofia sobre o tema. Seja bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, eu queria começar te pedindo para explicar, como se eu fosse um leigo no assunto, qual a principal mensagem desse artigo? Claro, o artigo já começa com um alerta, né? Ele basicamente diz que a nossa privacidade está desaparecendo aos poucos, sabe? Sim. E ele usa uma analogia interessante que é a do jogo sem controle. É como se a gente estivesse jogando um jogo, mas sem saber as regras, sem poder escolher as jogadas. Entendi. Tipo, Você está jogando, mas alguém está mexendo nos controles sem você saber. exatamente. E essa sensação de impotência que muita gente sente com essa coleta massiva de dados hoje em dia. Faz sentido. E como que o libertarianismo define essa tal privacidade? Porque ela é tão importante assim para vocês? Boa pergunta. Muita gente acha que privacidade é só sobre esconder algo, tipo, eu não tenho nada a esconder, então não preciso de privacidade. Mas pra gente, a questão é muito mais profunda. A gente vê a privacidade como um direito fundamental, assim como a liberdade de expressão, por exemplo. Se você não tem privacidade, você não tem controle sobre seus próprios dados, suas informações, suas conversas. É como se você não fosse dono da sua própria vida, entende? Agora está começando a fazer mais sentido. Mas o governo, o que ele tem a ver com a minha privacidade online? Meus dados, minhas regras, Isso. certo? É aí que a coisa complica. O artigo levanta essa questão do poder que o governo pode ter quando ele tem acesso a tudo que a gente faz online. Imagina, suas compras, suas conversas, suas opiniões políticas, tudo nas mãos do governo. Nossa. Aí fica fácil censurar quem pensa diferente, manipular eleições, até criar um sistema de crédito social, como já acontece em alguns países. Tipo na China, né? Que o governo monitora tudo que as pessoas fazem online e pune quem critica o sistema. Exatamente. Por isso que a gente, libertários, defende a limitação do poder do governo. Quanto mais poder o governo tem, menos liberdade a gente tem. Faz sentido. E o Brasil, como é que tá nessa história? O artigo fala que a gente também tá nessa onda de vigilância. Será que a gente tá caminhando para um futuro distópico? Tipo, quais os sinais de alerta que você já vê por aqui? Infelizmente, o Brasil também está nessa. A gente vê projetos de lei que querem censurar a internet, criar bancos de dados com nossas informações, aumentar o poder de investigação do Estado, e tudo isso em nome da segurança, claro. Certo. Mas a questão é, até que ponto a gente está disposto a abrir mão da nossa liberdade em troca de segurança? Para a gente, segurança não pode ser desculpa para acabar com a liberdade individual. É complicado isso. Oh. Mas o que a gente pode fazer para se proteger? No final, o artigo fala da importância da ação individual para proteger a privacidade. Que dicas você daria para a galera que está ouvindo a gente se cuidar online? Primeira coisa, a gente precisa se tocar que privacidade é um direito que a gente tem que defender e não um luxo, né? Não podemos simplesmente aceitar perder nossa privacidade como se fosse o preço a se pagar por viver no mundo moderno. É verdade. A gente tem que ter consciência do que está rolando com nossos dados e tomar atitudes para se proteger. Tipo que atitude? Pode dar uns exemplos práticos. Claro! Lê os termos de uso de aplicativos e sites antes de clicar em concordo. Eu sei que é chato, mas é importante. Usar senhas fortes e diferentes para cada serviço. Ativar a autenticação em 2 etapas. Coisas simples, mas que fazem diferença. Tipo, colocar tranca nas portas e janelas da nossa casa digital. Exatamente. Mas além dessas atitudes individuais, a gente precisa se engajar politicamente também. Cobrar dos políticos leis que protejam nossa privacidade, apoiar organizações que lutam por essa causa, é uma luta coletiva. A gente precisa se unir para garantir um futuro onde a tecnologia seja usada para aumentar a nossa liberdade e não para nos controlar. Verdade. Bom, acho que a gente já cobriu bastante coisa nessa primeira parte do nosso mergulho. E essa ideia de falsa liberdade que o artigo menciona, é meio assustador pensar que a gente pode estar abrindo mão da nossa privacidade sem perceber, né? Tipo, em troca de conveniência, de facilidade de usar a tecnologia. Essa é a grande armadilha, né? A gente fica tão fascinado com tecnologia, com essa ideia de ter tudo na palma da mão, que acaba não percebendo os riscos. É como se a gente estivesse vendendo a nossa liberdade aos poucos, sem se dar conta. E o pior é que, como você falou antes, essa vigilância, esse controle dos nossos dados pode dar muito poder para o governo, né? E aí o artigo cita vários exemplos de países onde governos usam a tecnologia para controlar a população, censurar quem discorda, manipular eleições. É um cenário bem preocupante. Sem dúvida. E o problema é que essa tecnologia de vigilância está cada vez mais sofisticada, mais barata e mais fácil de usar. Certo.
Qualquer governo, não importa a ideologia, pode usar essas ferramentas para monitorar a população em massa. E o mais assustador é que essa vigilância muitas vezes acontece em segredo, sem a gente saber ou ter como se defender. É a tal da vigilância em massa, né? Que vive causando polêmica por aí. Mas voltando ao artigo, ele fala bastante da importância da informação na luta pela privacidade. Tem até uma frase do Napoleon Hill que diz: o pensamento é a única coisa que o homem possui que é verdadeiramente dele. Mas, e aí? Se os nossos dados, que mostram o que a gente pensa, o que a gente faz, estão sendo coletados e controlados por outras pessoas, será que a gente ainda pode dizer que os nossos pensamentos são só nossos? Essa é uma questão bem complexa. Se a gente permite que nossos dados sejam coletados e analisados sem limites, a gente corre o risco de perder o controle sobre nossos próprios pensamentos. Esses dados podem ser usados para nos manipular, influenciar nossas decisões, até prever o que a gente vai fazer. É como se nossa mente pudesse ser hackeada, entende? Caramba, que doideira. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas peraí, o artigo não fica só reclamando do problema, né? Ele também dá chacoalhando a gente, falando da importância de defender nossa privacidade, enquanto ainda é possível. O que a gente pode fazer na prática para reverter essa tendência e garantir que a tecnologia seja uma ferramenta de liberdade e não de controle? A primeira coisa é ter consciência de que a privacidade é um direito fundamental, não um luxo. Perder a privacidade tem consequências sérias para a nossa liberdade individual e para a democracia. A gente precisa se informar sobre como nossos dados estão sendo coletados e usados. Ler as políticas de privacidade dos sites, aplicativos que a gente usa, configurar as opções de privacidade dos nossos dispositivos, buscar alternativas que respeitem nossa privacidade, tudo isso faz diferença. Entendi. Mas, além dessas ações individuais, o que mais a gente pode fazer? Não dá para lutar contra essa máquina sozinha, né? Claro que não. A gente precisa pressionar os governos e as empresas a serem mais transparentes e responsáveis com nossos dados. Apoiar organizações que lutam pela privacidade, participar de debates sobre o tema, exigir leis mais rigorosas para proteger nossos dados. É uma forma de exercer nossa cidadania e construir um futuro mais livre e democrático. É verdade. A luta pela privacidade é uma luta de todos. E como o artigo lembra, é uma luta urgente. A cada dia que passa, mais dados são coletados e o risco de abusos aumenta. Mas ainda há tempo de agir. Se cada um fizer a sua parte, a gente pode construir um futuro onde a tecnologia esteja a serviço da liberdade e não o contrário. Concordo plenamente. A privacidade é a base da liberdade. Sem privacidade, não tem liberdade de pensamento, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de escolha. A gente precisa lutar por ela com unhas e dentes. É isso aí. E você que está nos ouvindo, o que você tem feito para proteger a sua privacidade? Que tipo de futuro você quer construir? Um futuro onde a gente é constantemente monitorado e controlado pelos nossos dados? Ou um futuro onde a tecnologia nos ajuda a viver com mais liberdade e autonomia? A decisão é sua. Lembre-se, proteger a sua liberdade é proteger a sua privacidade. Não deixe que roubem esse direito de você. Muita gente pode acabar pensando, né? Que para se proteger a gente tem que, se isolar do mundo, largar a tecnologia, voltar a viver na época das cavernas. Não precisa tanto assim. Já não precisa virar ermita para se proteger, né? É verdade. A ideia é usar a tecnologia com mais consciência, com mais responsabilidade. Encontrar um equilíbrio, né? Isso. Aproveitar os benefícios da tecnologia, mas sem abrir mão dos nossos direitos, da nossa liberdade. No fundo, o que a gente busca é ter o poder de escolha. Exatamente. Escolher o que a gente quer compartilhar, com quem, quando. E exigir que os governos, as empresas, respeitem essa escolha. Perfeito. E para a gente ter esse poder de escolha, a informação é fundamental. A gente precisa entender como essa coleta de dados funciona, quais são as leis que protegem a nossa privacidade, quais ferramentas a gente pode usar para se proteger. E falando em ferramentas, no artigo tem algumas dicas bem práticas, né? Tipo, ler os termos de uso dos aplicativos e sites mesmo sendo chato pra caramba, controlar as permissões que a gente dá para os apps, buscar alternativas que respeitem a nossa privacidade. E apoiar organizações que lutam por essa causa também. É verdade, é importante. É tipo a gente se unir para construir uma fortaleza, né? Proteger a nossa privacidade em conjunto. É isso aí. Quanto mais a gente tiver essa consciência, melhor. A união faz a força, né? Com certeza. E no final das contas, o futuro da nossa privacidade depende de cada um de nós, né? Sem dúvida. Se a gente se omitir, se a gente não lutar pelos nossos direitos, a gente pode acabar vivendo num futuro onde a tecnologia é usada para nos controlar e não para nos libertar. É verdade. E aí, o que você que está nos ouvindo prefere? Um futuro de controle ou um futuro de liberdade? A escolha é sua. A privacidade é um direito de todos e a gente precisa lutar por ele juntos. É isso aí. E com essa mensagem poderosa, a gente encerra nosso mergulho de hoje. Valeu pela companhia e até a próxima.